Olá, bem-vindos à minha apresentação. Boa tarde, eu sou o Matheus e vou fazer a apresentação sobre a minha pesquisa, onde o tema é mudança de atitude aos dependentes químicos e o uso de histórias em quadrinhos como ferramenta para transformar atitudes preconceituosas. O preconceito contra esses dependentes químicos é uma questão social complexa que impacta negativamente a reintegração social desses indivíduos. A discriminação dificulta a busca por emprego, moradia e a reconstrução de uma vida. O preconceito contra os dependentes químicos é um problema social significativo, onde esses ex-usuários enfrentam desafios imensos para reintegrar a sociedade, muitas vezes sendo estigmatizados no mercado de trabalho e em sua comunidade, e até mesmo por suas famílias. A definição de preconceito na análise do comportamento é um comportamento aprendido e mantido por contingências sociais, onde respostas discriminatórias surgem em função de respostas sociais, como a aprovação de grupos que compartilham a mesma crença. Esse preconceito não prejudica só o usuário de droga, mas também impede que a sociedade veja essas pessoas como indivíduos capazes de mudança e recuperação. O consumo abusivo de substâncias é um problema de saúde pública global, mas o estigma associado ao uso e à recuperação é um problema social igualmente grave. O que é atitude? A atitude é uma predisposição aprendida que leva uma pessoa a reagir de maneira favorável ou desfavorável a algo ou alguém. Em outras palavras, é como a pessoa se sente ou se comporta diante de determinados estímulos, como grupos sociais, objetos ou situações. Um exemplo seria: se alguém ouvir repetidamente que os usuários de drogas não são confiáveis, essa informação pode mudar uma atitude negativa em relação a essa população. E sobre a atitude negativa, elas são vistas como relações aprendidas entre estímulos e respostas, moldadas pelo ambiente e pelas experiências de cada pessoa. Uma atitude negativa é uma predisposição desfavorável, frequentemente caracterizada por rejeição ou preconceito em relação a certos estímulos, como grupos ou indivíduos. Um exemplo seria um empregador que pensa: eu nunca contrataria um ex-usuário de drogas, porque eles não são confiáveis. Essa atitude negativa não só prejudica o indivíduo que busca emprego, mas perpetua um ciclo de exclusão social. E com isso, nesse trabalho, vou usar a análise do comportamento de histórias de quadrinhos e mostrar como elas podem ajudar a reduzir o preconceito, oferecendo insights sobre atitudes e como elas podem ser transformadas. História de quadrinhos. A escolha das histórias de quadrinhos foi para a pesquisa se deve à sua capacidade de envolver os leitores de maneira emocional e acessível. Esse formato permite que os indivíduos e suas situações sejam apresentadas de forma visual, facilitando a identificação dos leitores com as experiências retratadas. A história quadrinho ajuda a humanizar temas complexos como preconceito, promovendo empatia e reflexão. Elas são uma ferramenta única para engajar emocionalmente as pessoas. Elas têm a capacidade de transmitir mensagens de forma sutil, reduzindo a resistência do público e ideias novas ou contrárias às suas crenças. A justificativa seria o próprio preconceito contra os dependentes químicos é uma barreira significativa para a reintegração social, perpetuando ciclos de exclusão e estigma. Mesmo com avanços na terapia para a dependência, o estigma social persiste, influenciando negativamente a vida dos indivíduos que buscam reabilitação. E o objetivo é explorar se a exposição a narrativas visuais como HQs pode alterar a atitude e relação de personagens fictícios. As HQs permitem que os públicos se conectem emocionalmente com os personagens e vejam os desafios sob uma nova perspectiva. Isso ajuda a reduzir o preconceito, promovendo uma visão mais empática e inclusiva. Agora sobre o método. Foram selecionados 3 participantes de ambos os gêneros que tenham idades entre 18 e 45 anos. Os participantes eles eram experimentalmente ingênuos, o que significa que não têm pouco ou nenhuma experiência anterior com estudos psicológicos. A pesquisa foi realizada de forma online, utilizando plataformas digitais para facilitar a interação e a coleta de dados dos participantes. Os softwares utilizados foram o WhatsApp para entrar em contato com os participantes, Google Meet para realizar a videochamada, Google Forms para a apresentação do formulário, Google Planilhas para análise dos dados, Canva para apresentação da história em quadrinhos para o participante, e o Storyboard Deck foi
a ferramenta que utilizei para criar a história em quadrinho. Utilizou a escala diferencial semântica para medir as atitudes dos participantes em relação a personagens antes e depois da intervenção. A escala diferencial semântica ela é uma ferramenta psicométrica que permite avaliar a conotação emocional utilizando pares de adjetivos opostos. O formulário foi elaborado no Google Modelo Escala Likert com 7 pontos, facilitando a coleta de dados e a análise. Os participantes foram instruídos a avaliar os personagens e o termo adicção com pares de adjetivos. Também foi utilizado o procedimento Match to Sample, uma técnica central na análise do comportamento, onde foi emparelhado de acordo com o modelo. Esse método é essencial para entender como associações são formadas e mantidas. Por exemplo, no Match to Sample, um participante pode ser exposto a estímulos como imagens de rostos e palavras associadas, aprendendo a associar estímulos específicos com respostas específicas. Aqui está um exemplo do formulário, como foi feito. Aqui o termo seria adicção, alegre, triste, alegre, relaxado e tenso. Os pares de adjetivo foram alegre, triste, relaxado e tenso, liso e áspero, leve e pesado, positivo e negativo, bonito e feio, ativo e passivo e rápido e lento. Aqui estão os personagens, o Carlos, ex-usuário de drogas, a Nina, uma agressora, o Alberto, um defensor. Essas histórias foram desenhadas para provocar a reflexão e explorar mudanças das atitudes. Aqui está um exemplo do quadrinho, o quadrinho de introdução, onde não era apresentada nenhuma problemática, apenas com o foco de apresentar os personagens e o cenário. Aqui está o procedimento. Primeiramente, o participante era exposto ao termo de consentimento livre e esclarecido. Logo após, era aplicado o pré-teste com escala diferencial semântica. Depois disso, era exposto o capítulo de introdução, onde o foco era só apresentar os personagens. Aí, depois era aplicado o POSSET 1 com escala diferencial semântica. Depois era exposto a situação problema, o capítulo problema. E era aplicado o POSSET 2 com escala diferencial semântica para ver se a atitude mudou em relação aos personagens. A exposição depois era finalizada com uma exposição de um capítulo de conclusão. Aqui está o gráfico dos resultados do participante 3. Foram 3 participantes, mas vou usar apenas o gráfico de 1 para ficar melhor de entender. No eixo Y apresenta os 8 pares de adjetivos e no eixo X a escala. O azul é o pré-teste, o vermelho é o POSSET 1 e o amarelo o POSSET 2. Aqui ele avaliou o termo adicção primeiro. O termo adicção, a percepção do termo se tornou predominantemente positiva ao longo das exposições. Houveram algumas oscilações, como aqui embaixo, especialmente no POSSET 2, mas com pouca mudança em relação às percepções iniciais. Sobre o personagem Carlos, o ex-dependente químico, ele foi percebido cada vez de forma mais positiva, com uma intensificação da percepção negativa, dos termos passivo e lento, no POSSET 1. No entanto, no POSSET 2, as avaliações continuaram predominantemente positivas. Alberto, o defensor, começou com uma percepção positiva, mas ao longo do tempo se tornou ligeiramente mais negativa nos termos passivo e lento. Ainda assim, a percepção predominante permaneceu positiva após as exposições finais. Nina, inicialmente vista de forma positiva, mas nos POSSET 2 suas avaliações se tornaram mais negativas, com exceção dos termos bonitos e ativos. Sobre a conclusão, o termo adicção, a percepção geral dos participantes ele variou, mas foi predominantemente negativa ao longo das exposições. Enquanto um dos participantes teve uma percepção positiva, o participante 3, a maioria demonstrou uma intensificação de associação negativa após a situação problema do quadrinho. O Carlos ex-adicto foi percebido de forma crescente, mas positiva, por 2 ou 3 participantes. Embora um tenha mantido uma visão neutra com alguma intensificação negativa, a trajetória geral sugere que uma mudança na atitude em relação a Carlos, especialmente após a apresentação dos problemas. Nina. A percepção de Nina começou variada, mas tornou-se mais negativa e intensa após a situação problema. Para todos os participantes, isso sugere que houve uma mudança uma mudança de atitude em relação ao personagem.
indo para uma atitude positiva para algo mais negativo. Alberto, o defensor, teve uma avaliação inicial mais neutra e diversificada, com mudanças para percepções ligeiramente mais positivas, embora tenha mantido uma percepção neutra ou levemente negativa após a situação problema, com exceção do participante 3, que avaliou de maneira predominantemente positiva. Esses resultados eles são ferramentas importantes porque podem indicam com que HQs podem ser usadas em campanhas educativas e programas de conscientização para combater o preconceito. O estudo ele confirmou que atitudes negativas podem ser transformadas por meio de intervenções bem planejadas. As HQs se destacaram como uma abordagem eficaz para engajar e educar o público sobre temas delicados como o preconceito contra os usuários de drogas. E combater o preconceito é um esforço contínuo e coletivo, embora espero que essa apresentação tenha mostrado como ferramentas criativas como histórias e quadrinhos podem contribuir para a sociedade mais justa e inclusiva. Muito obrigado pela atenção e é isso. Boa tarde.